Moscou acionou Alckmin. Em plena ocupação de fato do Brasil, o Kremlin rasgou o roteiro de Washington e confirmou contatos permanentes com o presidente em exercício através de canais diplomáticos. Enquanto Donald Trump se vangloria de que o controle sobre o Brasil poderia durar mais de um ano, e exibe uma administração interina que está entregando aos Estados Unidos tudo o que eles consideram necessário. A Rússia qualifica a operação como ilegal e se alinha com Geraldo Alckmin para defender a soberania brasileira. Os detalhes a seguir. A voz da pátria grande. É hora de conversar, mas não nos corredores de Washington, e sim nos canais criptografados que unem o Kremlin a Brasília. Enquanto os Estados Unidos celebram o sequestro de um presidente, a Rússia decide falar com o presidente em exercício, Geraldo Alckmin, e envia uma mensagem clara: o Brasil não se negocia sem os brasileiros. No dia 3 de janeiro, a chamada Operação Cirúrgica de Washington deixou no Brasil algo mais do que ruínas. Uma agressão militar que golpeou infraestruturas estratégicas e áreas urbanas em Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro e no Porto de Santos, com pelo menos 100 mortos, entre eles 32 aliados cubanos do Anel de Segurança Presidencial. Nesse mesmo dia, as forças norte-americanas capturaram o presidente constitucional Luiz Inácio Lula da Silva e sua esposa Janja. Desde então, Donald Trump se gaba de que o controle sobre o território brasileiro poderia se prolongar por mais de um ano. Enquanto isso, a administração interina instalada em Brasília, formada por antigos aliados que traíram Lula, está entregando aos Estados Unidos tudo o que o império considera necessário, como reforçou o próprio mandatário americano. Frente a esta ocupação de fato, Geraldo Alckmin assume a presidência em exercício e se converte no rosto da resistência institucional. Washington tenta impor uma narrativa de transição ordenada, mas Moscou quebra o script. Anuncia que seu interlocutor legítimo é o enviado presidencial brasileiro, e não a equipe dócil que responde à Casa Branca. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, deixou claro: na última noite, a Rússia mantém uma comunicação permanente através de canais diplomáticos com o presidente em exercício do Brasil e precisou que, embora Vladimir Putin não tenha prevista uma reunião imediata, esse encontro pode ser organizado se for necessário. Não é uma simples fórmula protocolar. Quando Peskov fala de contato permanente, está dizendo que mesmo com o presidente sequestrado e tropas estrangeiras em solo brasileiro, Moscou não solta a mão de Brasília. É uma linha de vida diplomática e um desafio direto à pretensão norte-americana de administrar o gigante sul-americano de fora. O porta-voz, além disso, não foge do núcleo do conflito. Reitera que a agressão militar de 3 de janeiro é ilegal e convoca o respeito à soberania e à integridade territorial do Brasil. No momento em que Washington tenta maquiar a operação como defesa da democracia, a Rússia dá nome aos bois: agressão armada. Por trás dessas palavras há cadáveres, edifícios estripados e bairros populares atingidos. As infraestruturas estratégicas destruídas não são apenas instalações militares, são redes elétricas, nós logísticos e conjuntos habitacionais onde viviam famílias que hoje contam, em voz baixa, como viram mísseis caírem sobre seus tetos. O dado das vítimas cubanas revela ainda o ataque a um símbolo: a cooperação internacional solidária. As declarações de Peskov se alinham com as do chanceler Sergei Lavrov, que recordou a longa história de boas e estratégicas relações que unem Moscou e Brasília. Não é uma frase vazia. Desde o ressurgimento geopolítico do Brasil, o país encontrou na Rússia um sócio para diversificar sua defesa, sua energia e sua voz no cenário internacional através dos BRICS. Lavrov insistiu que ambos os países são fiéis aos acordos assinados. Num contexto onde Trump presume ter uma administração interina servil, Moscou sublinha o contrário. Há compromissos soberanos que não se rompem só porque um porta-aviões chegou ao Atlântico Sul. O chanceler foi além ao afirmar que a Rússia observa com grande interesse, preocupação e simpatia como a liderança brasileira defende seu lugar no mundo, como um Estado soberano e independente depois da brutal agressão de 3 de janeiro e do sequestro do presidente Lula e de Janja. Cada palavra aponta um fato. Não foi uma troca de governo, foi captura. Com essa linguagem, Lavrov converte a crise brasileira em um caso de manual sobre soberania. Não fala apenas sobre os brasileiros, fala a todos os países que sabem que hoje foi Brasília, mas amanhã pode ser qualquer capital do sul global.
A mensagem é que Moscou não aceita que as mudanças de regime sejam ditadas a partir do Salão Oval. Em sua declaração de 14 de janeiro, Lavrov sublinhou que a postura de Moscou sobre o Brasil se mantém inalterada. Recordou que se baseia em princípios de respeito, soberania e integridade territorial de todos os estados, cujos governos representam os interesses de toda a sua população. Em outras palavras, não é Donald Trump quem decide quem é legítimo no Palácio do Planalto. Por isso, o chefe da diplomacia russa expressou sua esperança de que os países que queiram manter relações com o Brasil, incluídos os Estados Unidos, respondam com reciprocidade e respeitem também estes princípios que, em sua opinião, deveriam ter um caráter universal. É um convite ao diálogo, sim, mas também uma repreensão pública à política da força contra o Brasil. Une-nos uma longa história de boas relações estratégicas. Estamos comprometidos com os acordos que foram alcançados, expressou Lavrov em coletiva de imprensa. Não é um simples aceno amistoso, é um lembrete de que os contratos do pré-sal, os projetos nucleares e os programas de cooperação tecnológica não se apagam com um desembarque de fuzileiros. Enquanto isso, em lugar seguro, o chanceler brasileiro Mauro Vieira recebeu o embaixador russo Alexei Labetsky. O diplomata chegou com uma mensagem firme de solidariedade de Vladimir Putin após o sequestro do mandatário brasileiro e sua esposa. Não foi uma visita de cortesia, mas uma demonstração visível de que o poder real do Brasil não está isolado. Durante o encontro, ambos analisaram as consequências da incursão armada das forças norte-americanas. Labetsky manifestou o absoluto repúdio da Rússia ao uso unilateral da força e qualificou a ação de Washington como violação ilegal da imunidade presidencial e da soberania nacional. Na linguagem do direito internacional, isso se parece demais com um crime de agressão. Moscou se posiciona assim como aliado-chave para denunciar estes fatos ante organismos internacionais. Não se limita a lamentar. Compromete-se a acompanhar o Brasil nos fóruns onde ainda pesa a letra da Carta das Nações Unidas. Aquela que proíbe o uso da força, salvo em defesa própria, ou com mandato do Conselho de Segurança. Nessa linha, Rússia e Brasil concordaram em blindar os princípios da Carta da ONU e aprofundar sua cooperação em setores estratégicos como energia, defesa e saúde durante o ano de 2026. Não é só retórica. Significa assegurar combustível, proteção e insumos médicos em meio a um cerco militar e sancionatório. É política externa convertida em sobrevivência cotidiana. Em energia, essa aliança busca que o petróleo brasileiro não fique refém dos portos e bancos controlados pelos Estados Unidos. Em defesa, implica que qualquer cálculo de uma nova incursão tenha que considerar a capacidade de resposta de um país respaldado por Moscou. Na saúde, trata-se de sustentar hospitais, medicamentos e programas sociais, como farmácia popular, golpeados pelas sanções. O embaixador russo também deixou claro que Moscou se mantém vigilante ante possíveis escaladas bélicas no continente americano. Rejeitou as ameaças da administração Trump contra outras nações da região, porque sabe que um precedente impune em Brasília abriria a porta para operações similares em Havana, Manágua ou La Paz. Essa ratificação de apoio internacional fortalece a chamada diplomacia ativa e altiva brasileira. Não se trata de um slogan vazio, é a estratégia de um país que ainda sob agressão, insiste no diálogo, mas a partir da dignidade, que fala com todas as capitais, mas não aceita que uma única dite as regras do jogo. Neste caso e em última instância, o contato permanente com Geraldo Alckmin é uma forma de dizer ao mundo que a crise brasileira não se resolverá apenas com ordens emanadas dos Estados Unidos. Quando a Rússia fala, lembra que no tabuleiro resta outro jogador disposto a defender o princípio de soberania, inclusive a milhares de quilômetros de Moscou. Ao final, quando a Rússia diz "é hora de conversar", não está pedindo permissão aos Estados Unidos. Está lembrando que o diálogo verdadeiro só é possível entre Estados soberanos que se respeitam e que o Brasil, apesar dos golpes, segue exigindo esse respeito. Eu sou Juan José Del Castilho, diretor do canal Prensa Alternativa. Se você quer ser parte da comunidade da Pátria Grande, inscreva-se no nosso canal. Se quiser que as notificações cheguem cada vez que subimos um vídeo, ative o sininho. Se deseja apoiar nosso canal economicamente, pode fazê-lo através do PayPal. O link está na descrição do vídeo. Em nome da equipe do Prensa Alternativa, me despeço com esta expressão.
Na língua ancestral tupi-guarani, Jajuexa Peve, cuja tradução é, até nos vermos novamente.